Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. O nosso convidado de hoje é muito conhecido por sua atuação junto a uma das mais prestigiadas organizações do país. Recebemos aqui hoje o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, que também compõe o nosso Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga. Dr. Adelino, seja muito bem-vindo e obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui neste programa, a coletiva. Aproveito a oportunidade para agradecer esse convite também ao presidente da Fundação, nosso colega, advogado, Dr. Celso Penha Vasconcelos. E aproveito a oportunidade, inclusive, para dizer que o Dr. Celso também nos ajuda, arruma tempo para tanta coisa, nos ajuda, inclusive, na Ordem. Ele é o nosso coordenador da Escola Superior da Advocacia, aqui no núcleo de Votuporanga. E eu tive a felicidade também dele ser nosso tesoureiro, de 2007 a 2010, ele era nosso tesoureiro. Sofreu junto com a gente. Nós vamos muito recordar. obrigado. Tá certo, a gente que agradece mais uma vez. Nós vamos recordar um pouquinho dessa história do senhor. E aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVU Jornal, primeira edição. Stephanie, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui. Doutora Adelino, falando então um pouco dessa sua história, que todos conhecem aí, esses quase 21 anos à frente da OAB, né? A sua primeira vitória como presidente da OAB foi em 1987. Não foram mandatos consecutivos, mas o senhor presidiu a entidade em 7 gestões. Qual reflexão o senhor faz dessa sua trajetória? Olha, pelo tempo, né, você vê a história é bem longa, né? Nós sempre gostamos muito do que nós fazemos, né? E escolhi a profissão de advogado por encontrar, aí, puxando a sardinha para o nosso lado, uma das profissões mais belas do mundo, é claro, respeitando todas as demais, né? E como desde esse tempo, que há 33 anos, que deve ter sido a primeira vez que eu presidi a Ordem, todavia eu já tinha sido secretário, junto com o Dr. Salim Once, que era presidente, e vice-presidente na época. A Ordem, naquela ocasião, não chegava a ter 100 advogados, você vê, era bastante pequena, né? Hoje nós estamos aí com um número de 950 advogados aproximadamente. E não temos mais hoje, porque vários advogados fazem a inscrição, depois prestam concursos e saem pé de baixa da inscrição para exercer a profissão que passou no concurso. E me recordo perfeitamente, a Ordem era ali conseguimos uma sala dentro do fórum, porque naquela época não existia a obrigatoriedade, por lei, do advogado ter a sala dentro do fórum, a sala da Ordem, né? E existe até muitos casos na forense, que algum juiz em algum lugar não queria nem a sala de advogado na Ordem. E, em virtude disso, hoje existe uma legislação que existe a obrigatoriedade, em todos os prédios dos fóruns, existir uma sala para o advogado ficar para aguardar as audiências, para aguardar quando vai falar com o juiz, então para ele ter um lugar reservado ali para ele, para aguardar o horário das audiências, né? Então, como eu disse, uma das primeiras coisas foi a gente providenciar ali uma máquina de xerox, que você vê, coisa tão simples, mas nem isso não tinha. E com o tempo foi se passando, aí na gestão, acho que de 2000, por aí, aliás, até antes disso, nós tínhamos um sonho de ter a casa do advogado, né? Mas não tínhamos prédio próprio, nada. E eu, naquela época, o meu escritório da advocacia era em frente ao fórum. O fórum que eu digo é o Fórum Velho, ali na Rua São Paulo, onde hoje funciona o cartório eleitoral. Sim. Né? E eu tinha lá uma sala, né, pagava aluguel de uma sala. E as outras salas eram dentistas. Mas aqueles dentistas houveram por bem deixar. Então aí eu vi ali a possibilidade de nós termos a casa, mesmo que alugada, a casa do advogado de Votuporanga. Então, em frente ao fórum, foi a primeira casa do advogado de Votuporanga, nós acertamos a locação, e eu deixei meu escritório e fui para o edifício Julieta. Também
devo ter sido o primeiro advogado a ter o seu escritório num prédio, que até hoje existe dificuldade para a pessoa procurar o advogado no prédio. Mas em virtude da vontade de ter a casa do advogado, eu deixei o meu escritório muito bem localizado, por sinal, que era em frente ao fórum, e ali instalamos a casa do advogado, e quando era presidente do Conselho Seccional, nesta época, o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira. E fazia parte da direção aqui em Votuporanga, eu na condição de presidente, doutor Ailton Silvério, o vice-presidente, doutor Jesus Aparecido da Silva Nunes, tesoureiro, e doutor José Luiz Esforza era secretário. E assim nós instalamos a casa do advogado e pudemos, mas mesmo assim foi mantida a sala do advogado em Votuporanga. E aí com o tempo, né, tivemos uma luta muito grande na condição de presidente da ordem, porque iniciou-se a construção do fórum, onde ele hoje, lá na Rua Espírito Santo, esquina com a Prestes Maia, mas a empreiteira, na época, infelizmente, ela, vamos usar o termo, ela quebrou, né? E parou, e ficou muitos anos parada aquela construção. E nós, cada vez mais, em situação delicada, porque aí a cidade já foi crescendo, as demandas foram crescendo, tinha uma vara só, aí já passou a ter a segunda vara, né? Depois, inclusive, foi criada até a terceira vara, que também funcionou um tempo no edifício Julieta, a terceira vara de Votuporanga. E aí, nós, na condição também de presidente da ordem, trabalhamos para que retornasse a construção do fórum. E nesse período, era secretário da Justiça, o doutor Rubens Aprobato Machado, de saudosa memória, conseguimos retornar à construção do fórum, e ocasião deste retorno, que aí não parou mais, e foi até a inauguração, instalar o prédio funcionando até hoje. Tá certo. Né? E retornando, voltando para a administração da ordem, aí o fórum foi para lá, e nós ainda mantínhamos aquela casa do advogado em frente ao fórum velho. É claro, foi diminuindo o movimento aí, porque o movimento passou para o fórum novo lá, né? Sim. E aí nós tínhamos, a ordem tinha conseguido a doação de um terreno na rua Alagoas, ao lado da vara do trabalho. Era um terreno de 10 por 25, um terreno pequeno. E aí eu consegui fazer com que a prefeitura fizesse a permuta, porque foi a prefeitura que nos doou, com um terreno lá onde está atualmente a casa do advogado, em frente ao fórum. Inclusive, o terreno lá era do seu Ivair Mota. E nós falamos com o prefeito, aí ele autorizou, mandou um projeto para a Câmara. Nós fomos na Câmara, fizemos uso da palavra para convencer os vereadores a fazer a permuta daquele terreno da prefeitura aqui da Rua Lagoas com aquele em frente ao fórum. E aí recebemos aquele terreno em doação para a Ordem dos Advogados. Quer dizer, veio acompanhando toda a evolução da cidade também, né, seu Adelino? Perfeitamente. E aí, depois dessa permuta, eu deixei a ordem, assumi o doutor Salim José Once, mas que também, né, colega de saudosa memória, que fez muito pela classe, né, gostava muito da advocacia, e então ele batalhou para que fosse construção da casa do advogado. E eu, inclusive, fiz parte da construção. Foi eu, doutor Antônio Seba, também falecido, né? A doutora Célia Bini também fez parte da construção da casa. E com relação àquela construção da casa, de modo geral, eu acho que quase todas as casas do advogado que não são alugadas pela OAB, que são prédio próprio, como é o nosso caso aqui de Votuporanga, a OAB de São Paulo é que constrói. Mas essa casa aqui, houve um detalhe muito interessante. Ela foi construída, o primeiro dela era bem menor do que é hoje, claro, né? Com a ajuda dos advogados e da própria população. Então, nós ganhamos o terreno da prefeitura e fizemos a construção daqui. Depois, as ampliações, aí sim foram feitas com recursos da seccional. Então, ela tem essa peculiaridade aqui em Votuporanga. E com uma localização excelente, né? A localização, muita gente admira porque são poucas as subseções que têm a felicidade de ter que ela é bem em frente ao fórum. Nas outras cidades, nas outras subseções, elas às vezes são próximas do fórum,
mas não tão bem localizada como a nossa. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para nós. Aí nós, com aquele terreno, aí depois houve aquisição do terreno ao lado, do lateral direito, de frente para o fórum, né? Ali onde funciona o estacionamento, e que agora, na nossa última gestão, né? Quer dizer, última anterior a essa que vai terminar em 2021, nós construímos a CAASP, né? Sim. Foi aí com dinheiro da seccional, e foi inaugurado aí na nossa gestão no dia 14 de setembro de 2018. O senhor não deixou de advogar? Era uma rotina bem agitada. Eu nunca deixei de advogar, aliás, advogo até hoje, né? Mas a gente sempre, quem gosta, dá um jeito de achar um horário. E aqui quero abrir também um parênteses, se vocês me permitirem, para fazer um agradecimento a todos os colegas que foram diretores junto comigo no passado, que todos eles tiveram o seu quinhão de trabalho, me ajudaram muito. Eu até costumo dizer o seguinte: se alguém for para fazer algum elogio, algum agradecimento para a ordem, que façam para os meus diretores, porque pode ter certeza que foram eles que construíram isso tudo. E também as funcionárias da ordem, elas são muito eficientes no que elas fazem, são muito responsáveis. Então, nós nunca tivemos, e isso ajuda muito a direção, em virtude que nunca tivemos problema com nenhum funcionário. Elas sempre auxiliaram, são muito educadas, porque o próprio nome já dizia, agora foi trocado. A gente falava casa do advogado. Hoje, em virtude de todas as mudanças que vêm acontecendo, nós não chamamos mais de casa do advogado, nós chamamos de casa da advocacia e cidadania. Até porque também o cidadão tem as portas abertas lá na casa da cidadania e da advocacia. Eu gostaria que o senhor definisse para a gente qual é a principal função da OAB. A gente relembrou aqui as histórias e tal, mas para o pessoal que está em casa, ouve falar da OAB, mas qual é a principal função e qual é a importância dela para a categoria? A OAB é um órgão, é uma entidade que organiza a classe, né? Organiza a classe quando, no caso de necessidade, defende a classe, porque muita gente ouve dizer em prerrogativas, né, do advogado, e que, aliás, eu costumo dizer assim, que as prerrogativas não são do advogado. O advogado precisa dessas prerrogativas para poder fazer uma boa defesa para o seu cliente, para aquele que o contratou. Então, as prerrogativas são do cidadão, elas apenas são exercidas pelo advogado. A ordem se faz necessária para que tenha uma organização dessa classe. Uma representação, ela né? tenha a representação, como você disse, e da mesma maneira que aí as outras profissões também, como tem o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional da Odontologia, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e assim por diante. Ele é para organizar a classe, para fiscalizar, até porque só um advogado habilitado, um advogado com inscrição na ordem, é que pode advogar, só ele que tem o jus postulandi, só ele que tem o direito, a possibilidade de advogar. Porque senão seria uma situação muito difícil todo mundo chegar, bater na porta do juiz e falar, olha, aconteceu isso comigo, eu quero que seja resolvido, né? E existe toda uma técnica para poder se fazer o pedido. Então, quem tem o direito do jus postulante, que é o direito, que quer dizer o direito de postular, o direito de pedir, é o advogado. E para isso ele precisa estar inscrito na ordem. E a ordem, é claro, evidentemente, além desse apoio que dá ao advogado, a fiscalização que dá para que outras pessoas não exerçam a profissão, ela também presta, o que talvez nós vamos ter oportunidade de falar mais tarde, outros serviços para a classe. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça, isso faz parte da Constituição, do artigo 133, o advogado é indispensável na administração da justiça. Então, aqui quero deixar claro, é a única profissão que eu digo com certeza que consta na Carta Magna, que
O Brasil é o único país do mundo onde consta na Constituição uma profissão, e é a profissão de advogado, que está no artigo 133. Aliás, não sei se vocês gostam de curiosidade, mas esse artigo 133, na Constituição de 1988, ele foi inserido na Constituição através do ex-presidente Dr. Michel Temer. Ele era advogado constituinte por São Paulo, e ele que fez um adentro para que constasse na Constituição o artigo 133. E, doutor Adelino, como funciona o exame da ordem para a obtenção da carteira da OAB? Para obter a carteira da OAB, a pessoa, né, ele tem que fazer o curso de Direito, né, que é o curso de Ciências, bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, né? Depois ele tem que fazer o exame da ordem, depois solicitar a sua inscrição, né? O exame de ordem, ele passou a ser obrigatório, salvo engano, em 1994, né? E naquela ocasião, o que levou-se a criar um exame de ordem, porque acabou se formando vários, vamos dizer assim, pessoas que não tinham aquela qualificação necessária para exercer a advocacia. Então, foi aí que se criou, que aconteceu, para aquele momento, pode ter sido um momento único, vamos dizer assim, mas houve até uma reclamação de alguns juízes, né, a respeito disso. Então, foi onde foi criado e instituído o exame de ordem, né? Antes disso, existia um estágio, que a pessoa fazia o estágio e estava apto a fazer a inscrição na ordem. E esse exame de ordem, ele é muito, às vezes ele recebe críticas, a gente sabe disso, mas já foi acionado, inclusive o judiciário já teve oportunidade de se manifestar, ele é constitucional, ele recebe crítica porque quem defende a não existência do exame da ordem diz o seguinte, que entenda o curso, ele terminando o curso, que ele já está apto para advogar. Então, por isso que faz a crítica ao exame da ordem. Mas nós defendemos o exame da ordem porque o advogado, ele mexe com, assim, é uma coisa muito importante na vida do cidadão. Ele trabalha com a honra da pessoa, ele trabalha com o capital econômico da pessoa, ele trabalha com a moral da pessoa. Então, a pessoa que vai advogar, ele precisa realmente estar preparado para defender esses interesses do contratante. E como eu disse, hoje tem algumas outras categorias profissionais, né, falam até em criar esse exame também de provação para fazer a inscrição nos seus conselhos respectivos. E como eu disse, foi questionado na justiça e ele foi tido como constitucional. E é o seguinte, ele recebe alguma crítica quando a pessoa está fazendo o exame. Posteriormente que ele terminou o exame, ele é aprovado, aquela mesma pessoa que fez a crítica anterior, com certeza passará a defendê-lo. Porque ele mesmo vai perceber o quão bom foi para ele fazer o exame de ordem. A oportunidade que ele teve. E oportunidade e necessidade de estudar mais, e aquela aprovação dá para ele uma segurança muito maior para ele exercer o trabalho, para ele exercer o seu mistério. Então, o crítico de hoje passará a ser o defensor de amanhã. Ou o crítico de ontem é o defensor do exame da ordem no dia de hoje. Podem ter certeza que vocês, mesmo no dia a dia, por aí vocês vão encontrar advogados, pessoas que fizeram o exame da ordem e que tinham um pensamento contrário ao exame de ordem e que hoje diz que é favorável. Isso eu tenho certeza que vocês, no dia a dia de vocês aí, vocês, me permitem chamá-lo de vocês, sim, vocês claro, vão encontrar.
Doutora Adelino, a gente tem aqui na Unifev, né, um curso muito reconhecido de Direito e muitos estudantes que com certeza daqui a pouco já estarão tentando aí, prestando a OAB, né, o exame da OAB. Quais os conselhos o senhor daria a esses estudantes hoje? Primeiramente, e não é difícil, fazer o curso bem feito. Se dedicar ao longo de Se todo o curso, dedicar ao né? longo do período. Se ele não fizer imediatamente após o término do curso, ele não deve parar de estudar. Agora, uma coisa assim mais prática, se ele tiver oportunidade, ele vê as questões que caíram nos 3, 4 últimos exames de ordem, porque o exame da ordem não é bicho de 7 cabeças. Então, ele tendo uma boa bagagem, fazendo o curso bem feito, como aqui nós temos na nossa, principalmente aqui na nossa Unifev, que ela é tida como faculdade muito boa e que é, inclusive, aprovação no exame da ordem com taxas altíssimas. Isso a gente fica muito satisfeito. Então, ele tem que fazer o curso bem feito e não parar de estudar. Né? Então, ele não terá dificuldade para fazer o exame da ordem. E ele não pode ficar muito apreensivo ao fazer o exame da ordem, porque isso atrapalha. Ele pode ter sabedoria, ele pode conhecer, mas infelizmente ao chegar na hora do exame, se ele estiver muito nervoso, como se diz aí, pode dar um branco. Então ele precisa ter um autocontrole emocional e, inclusive, ele precisa ter esse autocontrole emocional para fazer o exame da ordem, até porque ele também vai precisar dele no exercício da profissão. Porque o exercício da profissão da advocacia requer muita paciência, requer muita cautela, requer um bom estado de espírito, a pessoa precisa estar sempre muito bem, porque o processo tem um caminhar, mas em determinado momento pode surgir, como nós dizemos, uma pedra no caminho. Né? Nós temos as audiências, pode no meio de uma audiência surgir um problema e ele precisa ter presença de espírito e ele precisa ter a calma suficiente para sair daquele embaraço que momentaneamente lhe foi criado. E esse exame de ordem, com certeza, já dá uma bagagem, um pouco de bagagem para ele. Então, ele não pode ficar, eu não passo, não. Eu vou fazer o curso bem feito, eu vou estudar, se precisar fazer depois, paralelamente, um cursinho, e vou passar. Não é bicho de 7 cabeças. Tá? E quem faz e é aprovado, depois ele fala, ufa, passei, aprovei, não era tão difícil assim. E ele vai advogar com muita mais tranquilidade, porque aí ele tem mais confiança nele mesmo. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo mais um pouquinho aqui com o doutor Adelino, presidente da OAB de Votuporanga. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Continue aí. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva, recebendo aqui hoje em nossos estúdios o presidente da OAB Votuporanga, doutor Adelino Ferrari Filho. E aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TV O Jornal, primeira edição. Doutor Adelino, vamos continuar então essa nossa conversa. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho quais são os serviços que a OAB desenvolve e oferece hoje para os advogados e também para a comunidade. Eu gostaria que o senhor nos respondesse isso também, que para a comunidade a gente tem assistência jurídica gratuita. Conta um pouquinho sobre esses serviços. A ordem para os advogados, como eu disse, da construção da casa do advogado, então ela tem um aparato que ela pode auxiliar o advogado no dia a dia para ele exercer a advocacia. Lá nós temos uma sala, só nessa sala tem 6 computadores que está à disposição dos advogados. Na sala da ordem do fórum nós temos mais 2 computadores com toda a possibilidade de se fazer a distribuição do processo eletrônico, de juntada de petições, que eu até não vou adentrar muito nisso daí, por desconhecimento dessa área digital. Mas todos os aparelhos lá estão prontos para isso. Além disso, a Seccional de São Paulo tem um jornal da Ordem, tem também um serviço, porque o processo, o juiz despacha o processo, esse despacho precisa ser publicado para que o advogado, tanto do autor como do requerido, possa dar andamento ou cumprir aquele despacho do juiz. E como é feito isso? Isso é publicado no Diário Oficial. O advogado acessa e vai lá e vê as publicações que ele teve naquele dia. Nós temos a CASP,
que é o braço assistencial da ordem, é a Caixa de Assistência ao Advogado. Então, a ordem também se preocupa com a assistência do advogado. E aqui vamos ater especificamente em Votuporanga, nós temos na casa do advogado, nós temos um gabinete odontológico, onde faz serviço odontológico para o advogado e familiares, a custo bem reduzido. E devo aqui fazer uma ressalva. O material ali utilizado é dos melhores. Também na caixa nós temos uma livraria, onde é vendido livros, inclusive subsidiado, a custo, chega a ter um subsídio até de 50%, então ele é bem barato. E nós temos aqui em Votuporanga a livraria também. A CASP tem também a farmácia, onde vende remédio a custos reduzidos. Infelizmente, nós não temos a farmácia aqui em Votuporanga, mas é possível fazer o pedido e o remédio chega entre 24 e 48 horas pelo correio. Apesar que nós não temos, vamos dizer ainda, né? Mas é um pleito nosso que nós estamos lutando para obter também a farmácia aqui em Votuporanga. E também existe um convênio com a Unimed, onde o advogado pode fazer consultas e exames, evidentemente que pagando, mas com descontos. Então, esse é o braço assistencial da ordem, e aqui é a Caixa de Assistência. Essa Caixa de Assistência ela também tem uma outra possibilidade de que vários setores do comércio da cidade fazer convênio com ela. Esse convênio é feito através da Caixa. E nós temos aqui mais de 100 empresas. E esse convênio, dependendo de cada empresa, de cada ramo de atividade, pode ser empresa comercial, pode também ser na área de serviço, oferecer de 5%, 10% ou 20% de desconto para o advogado. Mas ao longo do ano, entre posto de gasolina, passagem de ônibus, ele... levando isso com capricho, vamos dizer assim, utilizando deste benefício, ele consegue obter os descontos muito mais do que aquilo que ele paga na anuidade da ordem. E sobre essa questão da assistência jurídica para a comunidade, como é que funciona, doutor? Assistência jurídica, antigamente, o advogado tinha por obrigação defender qualquer cidadão que não podia pagar. E essa defesa era feita realmente de graça, né? E era o conhecido advogado dativo, né? O próprio nome já diz. Mas aí, com o tempo, passou a ordem, a seccional de São Paulo fez um convênio com o Estado, através da Defensoria Pública, né? Criou-se esse convênio e a ordem é que faz a triagem. O cidadão, a cidadã que precisar de um advogado, ele vai até a ordem. É claro que para isso, em virtude que a Defensoria Pública, ou seja, o Estado paga o advogado, existe uma triagem, cuja triagem é rigorosa, e para que haja a nomeação, ele precisa se enquadrar dentro daquela possibilidade. Hoje estaria assim, ele para obter assistência judiciária, a renda da família não pode ultrapassar a 3 salários mínimos, o capital que a família tem não pode ultrapassar uma faixa aí de R$130 mil, entendeu? Para que ele se encaixa. Aí, então, são 2 advogados por dia, ficam de plantão na ordem na parte da manhã para fazer essa triagem. Então, é feita a triagem, eles se enquadrando, as funcionárias da ordem fazem esta nomeação. O advogado ele vai fazer o serviço. Só que para ele fazer o serviço, para ele trabalhar, ele precisa que a parte, ou seja, a pessoa que vai acionar ou que está sendo acionada, leva para ele os documentos. Porque quem tem que levar os elementos para o advogado fazer o trabalho, fazer a petição e juntar os documentos, é a parte que necessita, e ele é que sabe, ele é que está vivendo o problema, ele é que sabe o que aconteceu, quando foi assinado um contrato, quando não foi, se foi entregue uma mercadoria, se a mercadoria não foi entregue, se é uma ação de alimentos, onde está o devedor do alimentos, onde não está. Então ele tem que levar, não é porque ele adquiriu, ele obteve assistência judiciária, que o advogado tem que fazer tudo sozinho. Não é fazer sozinho, é preciso que leve para ele condições
para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Durante, né, a pandemia, o uso da tecnologia acelerou processos. O senhor acredita que após essa pandemia, algumas medidas que deram certo vão continuar? A gente pode-se notar que houve uma aceleração nos processos digitais. E eu acredito que ele vai continuar cada vez mais digital. Ou se surgir alguma outra coisa até, né? Posso, evidentemente, que eu não vá ver, mas eu acredito porque não tem mais retorno. Ele é irreversível. E tudo que está dando certo digital, é claro que o judiciário vai aproveitar, porque ele virá beneficiar o trabalho do advogado, vai beneficiar a própria parte, quer dizer, vai beneficiar o próprio cidadão. Então, eu acredito que ele vai sempre e continuar cada vez mais digital, ou alguma outra coisa ainda que vier mais rápido ou mais célere do que isto. Inclusive, nós estamos montando uma sala aqui na subseção de Votuporanga para que possa ocorrer essas audiências online. Só que eu tenho certeza que ela será insuficiente pelo número de advogados. Nós temos 4 varas cíveis, nós temos 2 varas criminais. Com uma sala só não dá tempo, porque evidentemente que vai ter audiência no mesmo horário, em mais do que uma vara. Tem um advogado que advoga aqui em Votuporanga, mas tem serviço em Fernandópolis, Rio Preto, enfim, em outro lugar, até em outro estado. Então, uma sala só vai ser insuficiente. Mas nós estamos aí no início, nós vamos preparar uma sala lá para que ocorra as audiências online. Doutor, agora avaliando questões do cenário nacional. Ultimamente, nós temos visto várias ações policiais em escritórios de advocacia cumprindo mandados de busca e apreensão, o que tem gerado até um certo repúdio da própria OAB. Qual a sua visão a esse respeito? A verdade é uma só. O escritório do advogado, ele é inviolável. E justamente até é para proteger o cliente, tanto que a conversa dele também é inviolável. Então, não pode haver invasão de escritório de advogado, a não ser para cumprimento de mandado judicial. Precisa que, quando for ocorrer isso, quem for fazer isso, ele esteja com mandado judicial específico, o que vai ser procurado, o que vai ser buscado. E a ordem precisa ser comunicada para que ela designe um advogado para fazer esse acompanhamento, para que na hora do ato não seja extrapolado aquilo que consta do mandato. Então, quando existe uma invasão de um escritório sem o devido mandado judicial, não é correto. Nós temos aqui, dizer em alto e bom som, que não é correto. Ele precisa que haja mandado judicial especificando em que vai consistir a busca. E ele não pode extrapolar aquilo que está constando do mandato. E, como eu disse, legalmente ele necessita de eu comunicar a ordem e ter o acompanhamento de um advogado nomeado pela subseção para que ocorra isso. Então é por isso que a ordem se volta contra isso. No que o Brasil vai bem e no que ainda precisa avançar na aplicação das leis, na sua opinião? O grande problema do Brasil, da legislação brasileira, é que nós temos muitas leis, mas muitas leis mesmo. E leis que são feitas de uma forma não simples. Eu acho que precisaria que o Legislativo passasse, ao criar lei, ao fazer as leis, que eles estão lá para isso, o próprio nome diz já Legislativo, as fizesse de uma forma mais clara, com menos artigo, que ela fosse possível de ser mais entendível pela população. Porque às vezes existe alguma coisa que a população, apesar que não é dado o direito a ninguém dizer que desconhece a lei. Mas nós sabemos que na prática tem muita gente e não tem como lhe conhecer toda a lei, porque no país nós temos um cipoal de leis. Nós temos toda a legislação federal, que é muito grande. A nossa Constituição, que é a lei maior, ela já é muito grande. Ela desceu a miúdos, quando ela poderia ter ficado, vamos dizer, no macro, né?
e as leis menores iam destrinchando e ficando no micro, mas mesmo assim ela foi tanto favorável, tanto é que ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã do ex-deputado Ulisses Guimarães, né? Assim a intitulou, e ela já é muito grande. E aí nós temos toda a legislação federal, voltando, toda a legislação estaduais e todas as legislações municipais. Então é isso que fica difícil, precisaria que houvesse uma... se não diminuir, pelo menos parar. E é claro que a legislação não tem como falar, vamos parar só nessas aqui, porque existe uma discussão muito grande. O que vem primeiro, o fato ou a lei? Eu acho que sou daquela teoria que eu digo que é o fato. Porque começa a existir algumas coisas que ainda não estão reguladas, que não estão regulamentadas em nenhum lugar. E a partir, então, desses fatos novos, desses novos acontecimentos, é que passa a ter a necessidade que aqueles fatos sejam regulados. É por isso que, no meu ver, é que surgem as leis. Mas não precisariam ser tantas. Então, aqui cria-se lei para dizer assim, nós sabemos que o pé de coco dá coco, mas aqui no país nós precisamos que se faça uma lei. O pé de coco é aquela árvore que dá aquele fruto redondo que chama-se coco para se fazer a cocada. Não precisa de tudo isso, a meu ver. Bom, o curso de Direito da Unifev, doutora Adelina, é um dos mais reconhecidos da instituição, com diversos alunos, e a maioria, e nós somos a maioria nas entregas das carteiras lá da OAB aqui em Votuporanga, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da instituição. Eu sei que o senhor acompanhou, inclusive, a vinda da Faculdade de Direito também, né? Quando houve um movimento para que se criasse e instalasse a Faculdade de Direito, num determinado momento, havia necessidade do Conselho Federal dar um parecer. O parecer, ele não era, vamos dizer assim, ele não é... Se falar não, não é que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, não ia dar. E se falar sim, também não é por isso que o Ministério da Educação e Cultura iria determinar o funcionamento da faculdade. Mas ele era muito valioso. Me lembro, nessa época eu não estava exercendo nenhum cargo na presidência da Ordem, mas fui procurado, inclusive pelo doutor Celso Penha Vasconcelos. Naquela ocasião era presidente do Conselho Federal, o doutor José Roberto Batóquio, e ela tinha obtido o parecer negativo numa reunião anterior do Conselho Federal da Ordem. E aí me solicitaram, nós conseguimos, era muito amigo do eminente jurista, a quem sempre rendo minhas homenagens, doutor José Roberto Batóquio. Marcamos uma audiência com ele no escritório dele na Avenida Paulista e fomos para lá. Fui o doutor Celso Penha, o ex-prefeito Dalvo Guedes, que veio a óbito recentemente, e o doutor Marcelo Kassab. E solicitamos para ele que nós precisávamos e nós queríamos a Faculdade de Direito em Votuporanga. Naquela época até recebi algumas críticas veladas de alguns colegas, mas foi muito passageira e muito leves, né, que não queriam, às vezes, o curso de Direito, mas por não entender. Eu sempre defendi o curso de Direito, falo isso aqui abertamente, porque se não que ele fosse criado aqui, ele seria criado em outros lugares, como foram tantos outros cursos de Direito que foram criados. Então, não adiantaria dizer que não queria faculdade de Direito aqui em Votuporanga para reserva de mercado, porque seria criada tantas outras como foram. E até hoje cria-se curso de Direito aí, cria-se curso de Direito a torto e direito. E então, falamos com o Batóquio, ele no escritório, ele pegou o telefone, ligou para a secretária dele em Brasília, falou, pega aquele processo assim de Votuporanga e tal, e leva ele para a reunião de terça-feira que vem, e já me deixa inscrito que eu vou fazer de novo, não vou pedir para a reabertura do processo e vou fazer a defesa do processo. E assim foi feito, e aí obtivemos, então, o parecer favorável do Conselho Federal da Ordem, e ele prosseguiu no Ministério, e aí conseguiu ser criada, instalada a Faculdade de Direito.
E não me arrependo, como disse, de ter feito isso, porque ela tem uma faculdade com muitos méritos, excelentes professores, excelentes alunos, excelentes colegas formados pela Unifev, que a gente tem a possibilidade de ver o trabalho deles muito bem feito, e muito mais do que isso. Ele tem existido uma aprovação, como já disse anteriormente, no exame da ordem, e uma aprovação de egressos da Unifev para concurso de juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia. Então, isso é um sinal que a faculdade é boa. E eu vou mais além. O aluno da faculdade, um pouco ele também faz a faculdade. Porque, de modo geral, e em especial no curso de direito, os livros são mais ou menos os que são... que os professores indicam, mais ou menos os mesmos. Então, ele fazendo o curso bem feito, ele será um bom profissional. Né? E, como eu disse, a Ordem de Votuporanga hoje encontra-se com mais ou menos 950 advogados inscritos. E teríamos mais de 1.000 já, mas muitos passam para o exame, como eu disse, delegado, juiz, promotor, procurador de Estado, procurador do município, procurador federal, e vários vêm passando para investigador, escrivão de polícia, mas não para ficar nesses cargos. Vejam bem, eles passam para poder começar a obter uma renda, para ir se mantendo e continuar estudando, para depois galgar profissões melhores no campo do direito. E, doutora Adelina, ainda falando na Unifev, né, o Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição é um espaço de aprendizagem voltado aos alunos do curso de Direito. Na sua visão, qual a importância desse tipo de projeto para o futuro profissional? O estágio, como ele é feito no Núcleo de Práticas Jurídicas, ele se faz necessário e é muito bom, porque na sala de aula em si existe a parte da teoria, e aí ele tem a parte prática, né? Tanto é que tem vários que também faz estágio com o Ministério Público, no próprio Judiciário, em escritório da advocacia, porque ele precisa de ter a prática aliada à teoria. Com isso daí, ele tem a oportunidade de vivenciar o dia a dia do fórum, o dia a dia do problema, o dia a dia da ação. Ele pode ter a oportunidade de aprender até em conversar com o próprio cliente. Então, isso é muito bom e deve ser feito. E você nota que aquele que faz um estágio bem feito, ele tem mais facilidade para advogar, porque ele já teve, durante o curso, ele teve uma vivência, né? E nessa parte aí, retornando rapidamente lá no exame da ordem, lá no exame tem a parte teórica e depois vem a parte prática. E isso, com certeza, através desse núcleo, ajuda muito o aluno, após a sua formação, para prestar o exame de ordem e no exercício da profissão, evidentemente. Doutor, e dentro das competências da ordem, vamos dizer assim, no apoio ao advogado, a ordem pode intervir na defesa em favor dos advogados contra atitudes que venham a desrespeitar a profissão, mesmo se esse advogado não queira entrar com um processo? A ordem está à disposição para defender o advogado, que é onde entra aquela história das prerrogativas que a gente fala, que eu digo que é do cliente, o advogado apenas as exerce. E você faz a pergunta mais especificamente se o advogado, se a ordem pode interferir, mesmo que o advogado não queira. Isso daí é o seguinte, de modo geral, como sempre, a ordem tem que ser instada, tem que ser levado o problema para ela. Agora, pode ocorrer de esse fato, ou um fato que tenha prejudicado ou tolhido as prerrogativas do advogado, venha, de modo geral, afetar outros advogados. Tornar pública, né, essa situação, Isso. Né? Então, aí eu entendo que a ordem pode intervir, mesmo sem a vontade daquele advogado. Até para que, de uma forma mais genérica, não aconteça novamente. Uhum. Né? Então, nesse aspecto, sim. E a ordem está sempre à disposição para isso. E a publicidade para os advogados não é autorizada? Quais são as orientações e como é feito esse acompanhamento pela OAB? É um problema que precisa ser ainda tratado aí com muito carinho. Visto até complementando, né, Stephanie, a pergunta, a questão dos meios digitais. Nós estamos aí na era digital. Então, a gente tem redes sociais, né, doutor? Então, muita gente também querendo divulgar os seus produtos. Né? Eu até acredito que nós,
da ordem, mas aí no caso não é o caso, não compete a subseção hierarquicamente, compete a seccional e compete até, ainda mais ainda no Conselho Federal, deve-se ter alguma mudança, porque ela é muito, excessivamente rígida. O advogado, certo, ele só pode distribuir o cartão, em cujo cartão ele é tamanho pequeno, é o cartãozinho normal, não pode constar nesse cartão fotografias, não pode constar nesse cartão, por exemplo, o cargo que ele usou. O que tem a obrigatoriedade de ter o nome dele, o endereço e lá no máximo sem causas cíveis, criminais ou previdenciárias tal, e o telefone. Então é muito rígido a respeito disso. Vai assim, muito do bom senso. O que ela prega muito, a questão da publicidade do advogado, ela não pode ser exagerada e nem que faça com que ela chame tanta atenção ao ponto de captação de clientela. Né? Então, ela tem que ser muito comedida. Agora, com relação à era digital, eu acredito que nós vamos ter mudanças. Inclusive, já tem alguma coisa, é permitido, por exemplo, o advogado falar sobre determinada matéria de direito. O que ele não pode fazer, ele falar sobre uma matéria de direito, esclarecer o direito que um cidadão tem, e embaixo ele pegar e colocar o nome dele ou colocar me procure. Isso não pode fazer. Porque alguém fala, mas então eu não posso dar uma entrevista? Pode. Ele pode dar uma entrevista sobre determinada matéria de direito. O que ele não pode falar, qualquer coisa, se eu tivesse problema aí, me procure, na rua tal, meu telefone é tal. Isso não pode fazer. E o que tem? Como a ordem, ela tenta, pelo menos, parar um pouco disso. Quando chega o conhecimento dela, ou distribuição de panfleto, essas coisas, existe, então a gente faz uma representação, vai para tribunal de ética, e ele lá vai responder um procedimento, e aí tem lá elencado nas penalidades, que vai desde uma advertência, começa com censura, advertência, suspensão por determinado tempo, tal, e dependendo se for 1, 2 ou 3 vezes, mas ele for reincidente, né, pode ir, vamos dizer, nesse elenco de penalidades, vai até a cassação da carteira do advogado. Então, agora é claro que às vezes foge até da possibilidade da própria instituição estar sempre presente em todos os lugares, né? Uhum. Mas eu acredito que a ordem também ofereça essa orientação, caso alguém esteja em dúvida do que pode ou não ser feito. Sim. Quem procurar a ordem e tal, como eu disse que surge um processo de disciplinar contra o advogado que assim agir, na própria ordem, no site da ordem, lá tem todas as decisões de casos anteriores que foram julgados, estou dizendo isso, que lá ele pode buscar, lá ele pode colher subsídios para a pretensão dele saber o que pode e o que não pode. Ele vai ver vários julgados, várias decisões, como ocorreram e por que levou aquele procedimento disciplinar, e aí ele vai fazer uma avaliação daquilo que ele pretende fazer. Então, serve de parâmetro para ele também os próprios procedimentos disciplinares que já aconteceram, para ele buscar até o limite da onde ele pode ir. Né? Por exemplo, não podemos, com razão, porque a advocacia ela é indispensável à administração da justiça. Ela tem uma série de sigilos. Né? Você pensou um carro de som saindo aí pela cidade oferecendo serviço de advocacia? Graças a Deus aqui em Votuporanga nunca tivemos isso. Doutor, o senhor tem um conhecimento muito grande aí do mercado de trabalho, né? Uma vivência muito grande. O que o senhor tem a dizer sobre o mercado de trabalho hoje para os formandos em direito? É um mercado saturado? Ainda há espaço? O que o senhor tem a dizer sobre isso? A advocacia, ela é linda por isso. Tenho certeza que o aluno formou, fez o exame de ordem, tirou a carteira da ordem, vai entrar no mercado de trabalho. De uma maneira ou outra, ele vai encontrar a oportunidade de advogar e, como tem aquele velho ditado, o sol nasceu para todos. E o interessante da advocacia é o seguinte, às vezes não é o resultado financeiro da advocacia. A advocacia é uma profissão muito gratificante, porque o resultado quando você obtém em uma ação, o resultado que você consegue restabelecer o direito do cidadão, isso é muito gratificante.
Agora, isso necessariamente não quer dizer que representa recursos econômicos para o advogado, né? Então, eu acho que o sol nasceu para todos. A gente vê colegas que começaram a advogar aí há bem pouco tempo. Aliás, tem colegas que, por exemplo, nasceram, né, cresceram, estudaram, se formaram, né, e estão tendo sucesso na carreira como bom profissional e sucesso também financeiramente. Além do que, como já disse anteriormente, eu acredito que o ramo de direito é o que abre o maior leque para o profissional. Ele tem mais que 10, é uma gama de profissões que ele necessariamente precisa de ser advogado, precisa de ter a carteira da ordem, o número da OAB, para ele poder exercer aquela profissão. Então, os concursos estão aí, agora não, está meio parado, mas os que estão na ativa vão se aposentando, infelizmente também pela coisa natural da vida, acabam morrendo, precisam ser substituídos. Então, eu acho que o sol nascer para todos. Eu, inclusive, costumo falar, porque para a pessoa ser juiz, ele antes tem que ser advogado, ter a inscrição na ordem. Então, eu costumo falar assim, né, que a única profissão que é eterna é a profissão de advogado. Porque, ao solicitar a carteira de advogado, ela vem com um número. E esse número não muda. Ele pode passar a exercer o cargo de juiz, ele pode ser desembargador, ou pode ser delegado de polícia. Terminado o serviço dele, ou ele pede baixa do serviço dele, ou se aposenta, ele pode pedir novamente a inscrição da ordem. E o número sai aquele mesmo que ele tinha. É por isso que eu uso isso de dizer que a advocacia ela é eterna. Ele retorna com o mesmo número que ele tinha anteriormente. Doutor, né? O senhor falou de um bom profissional. Como o senhor resumiria um bom profissional de advocacia? O bom profissional na advocacia é aquele que fez o bom curso, não para de ler nunca, porque a advocacia é um estudo constante. Até porque, quando falamos das leis, ela vai mudando, e ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, para ele, não pode, senão ele fica para trás. Então, ele é aquele que está sempre estudando, participando de congresso, participando de reuniões, trocando inclusive ideias com os próprios colegas advogados, né? Respeitando acima de tudo e sempre o cliente. Né? Esse, para mim, é o bom profissional, que graças a Deus, aqui em Votuporanga, é a grande, mas a grande é a grande maioria mesmo. Doutora Adelino, seu atual mandato termina em 2021. Qual legado pretende deixar de todo este período frente à OAB? Eu pretendo deixar uma ordem mais humana, os advogados sendo cada um mais colegas entre uns e os outros, cada vez mais respeitosos entre si. Durante todas as nossas administrações, sempre procuramos trazer bastante conferencista, palestrante, para que pudesse ocorrer a reciclagem que eu acabei de falar, né? Agora, deu uma parada, é claro que ela pode ser feita via online, mas parece que o contato, né, o visual sempre é melhor, né? Então, pretendo, desta forma, que Votuporanga... Nenhum cidadão de Votuporanga precisa sair daqui para procurar um profissional fora daqui, né? E que, ao contrário, cidadãos de cidades vizinhas e de comarcas vizinhas venham para Votuporanga procurar um advogado, que gostaria de deixar que Votuporanga fosse realmente um centro de referência na advocacia. Né? Bom, doutora, a gente está se aproximando do fim do programa, infelizmente, o papo está muito bom, é muito interessante. E nós estamos aí em ano eleitoral, a gente tem perguntado isso para os nossos entrevistados deste ano. Como cidadão votuporanguense, o que o senhor espera para os próximos anos para a nossa cidade? Quais áreas o senhor acredita que seja o ideal de se dedicar a maiores investimentos? Nós, sempre ao assumirmos a ordem, nosso propósito foi sempre tentar o máximo possível deixar ela apartidária.
né? Então, o que eu vou falar agora aqui vai ser como cidadão, né? Apesar de eu ser nascido em Taquaritinga, né? Mas eu mudei para cá em 1963, né? O senhor recebeu o título de cidadão votoranguense? Não, até hoje não. Já tentaram, mas eu não entreguei meu currículo. Eu não me sinto, às vezes, bem. Não por ser cidadão votoranguense, é uma homenagem, mas ainda tem tempo, porque eu espero partir daqui, mas não tenho pressa nenhuma, né? O senhor está com quantos anos hoje? Me desculpe a indiscrição. Eu hoje 69, porém em janeiro já faço 70 anos, né? Então, como cidadão votuporanguense, eu sempre que faço uma reflexão digo o seguinte: Votuporanga sempre foi uma cidade de sorte. Ela teve com seus governantes sim, mas de longe podemos afirmar, todos eles foram excelentes governantes, tanto no executivo como no legislativo, e por aí passaram tantas cabeças pensantes, e que não pensaram em si, sempre pensaram na população. Tanto é que, apesar de vocês serem jovens, vocês podem ver, graças a Deus, nunca tivemos um escândalo, nada disso. Então, sempre teve sorte. E que cada um de quem passou, com certeza, cada um deles, dentro da medida do possível, para aquela época, para aquela determinada época, deram de si o melhor possível. E tenho certeza que isso vai continuar. Votuporanga é abençoada por Deus nesse aspecto, e ela vai continuar. E é claro que o que nunca deverá ser esquecido por governante nenhum é a parte de educação, porque eu acho que a gente só se consegue transformar através do ensino e através da educação, né? Então, por mais que se façam, ainda tem coisa por fazer. Da mesma forma com a saúde, que é um problema muito sério, e agora ainda mais com esse, infelizmente, esse problema que assolou o mundo, né? E é uma coisa nova e que ninguém está preparado, inclusive vem deixando muita gente, às vezes, com os nervos à flor da pele, um querendo culpar o outro. E, na verdade, eu entendo que não é nada disso. A medicina, por mais que ela estudasse, ela não estava preparada, porque ela não sabia que isso ia acontecer. Então, determinadas medidas tomadas, não se sabe se é acertado ou não, tem o quê? Tem que ir se testando e fazendo, vamos fazer dessa forma, de outra forma, para ver o que é melhor. Porque é uma novidade para todos nós, e nós rogamos que as vacinas, né, realmente sejam eficientes, né, e que venham logo. E continuando, então, a questão o que Votuporanga precisa é continuar, é o ensino, é a saúde, sempre cuidar aí da beleza da cidade, com os nossos jardins maravilhosos que nós temos. E um sonho que eu tenho certeza que é de todos, né, é tentar melhorar cada vez mais. Nós temos um parque industrial bom, mas nós precisamos de mais indústria, porque nós estamos chegando aí a 100 mil habitantes, né? E o que precisa? Esse povo precisa de trabalho. Então, se nós tivermos um acerto na educação, na saúde, cuidar já do que existe na cidade, e tivermos a felicidade de ainda conseguirmos ampliar o nosso parque industrial, será uma maravilha. E assim espero que aconteça. Bom, doutora, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, a sua disponibilidade, a Stephanie também que dividiu comigo essa bancada. Muito obrigada, viu? Sou eu que agradeço de coração, um abraço a vocês, um abraço a todos os telespectadores. E você de casa também, fica o nosso abraço, muito obrigada pela sua companhia. Se você desejar assistir aos programas anteriores da TV Unifev, é só acessar o nosso YouTube. Continue com a gente na nossa programação. Até a próxima!